Bem-vindos uma vez mais aqui ao espaço As Above So Below. Hoje tenho uma convidada, não é especial, é mais do que especial. Nós já estamos aqui num para-arranca eterno para que isto possa acontecer e deve ter sido provavelmente das primeiras pessoas que eu conheci aqui no mundo virtual e que tinha imenso em comum, não só pela ocupação, pelos interesses e também pela postura, se bem que a Susana ainda é um universo ainda mais à parte de tão, porque sente-se mesmo uma paz na tua companhia, Susana. Eu não sei se todas as pessoas dizem isso, mas sente-se mesmo genuinamente uma paz na tua companhia. Engraçado, Não, sim. é mesmo, é mesmo. E então, da última vez que nós estivemos aqui num encontro deste género, foi a Susana que me entrevistou e com muita generosidade e genuíno interesse em perceber a outra pessoa, portanto, perceber o outro, e eu acho que isso está espelhado na forma dela estar, está espelhado na forma dela perspectivar o mundo, e portanto é uma grande honra receber-te aqui, Susaninha. Obrigada. Bem-vindos. Estou Bem-vinda, muito Susana. feliz, finalmente. Finalmente já conseguimos. Sim. E a Susana tem aqui várias características muito interessantes, mas nós já lá vamos, porque eu estou a convidar maioritariamente pessoas que estão associadas ao mundo da astrologia, do tarot, e a Susana também está, mas depois tem aqui uma particularidade muito interessante que é a leitura da aura. Portanto, já vamos falar sobre isso tudo, e Uhum. será uma possibilidade, que é isso que eu gosto e que quero com estes programas, é que fiquem a conhecer um pouco mais e para desmistificar, obviamente, o modus operandi, e a forma de estar e a forma de trabalhar de todos estes profissionais. Portanto, uma vez mais, obrigada, Susana. Eu vou começar aqui por três palavras, por uma pergunta que é, para descreveres em três palavras, três adjetivos, três substantivos, como tu entenderes. Três palavras para Ok, descreveres. difícil, porque lá está, nós somos muita coisa e porque eu tenho dificuldade, já estou um bocadinho melhor, mas Uhum. tenho dificuldade não é em descrever-me, mas em Sim. resumir coisas em geral. Sou um bocado exagerada com as palavras. Mas eu acho que sou, lá está, acho que tenho muita autoconsciência, por isso eu diria autoconsciente. Uhum. Diria que uma das coisas que mais me caracterizam é a minha, eu diria, força barra resiliência, Uhum. porque ajuda-me muita coisa e ajuda muito no trabalho que fazemos. Uhum. Para mim, no meu trabalho anterior, mas neste trabalho que nós fazemos, também ter essa resiliência é muito importante. E eu diria que gosto e que me vejo e que acho que os outros me veem também como alguém que a minha empatia vem da minha aceitação, a tentativa de aceitação do outro. Por isso diria, não sei se digo bem empatia, se digo bem esta Empatia, eu questão acho que sim, eu acho que relacional, sim, esta questão relacional com o outro. Pronto, é. Eu eu sei acho que que sim. outras pessoas já disseram, mas eu acho que muita gente se vai identificar com esta palavra, quem faz este trabalho. Por isso, Uhum. Uhum. é Sem o que é. dúvida, sem dúvida. É Não, o que e é. é por isso que nós estamos aqui, não é? Senão isto Exato. acabava por ser assim uma coisa um bocadinho Exato. estranha, Não mas sim, estamos a sem fazer isto dúvida. por outro objetivo, senão essa empatia que temos Exatamente, pelos exatamente. outros, E pelo interesse e sejam quem forem. exatamente, exatamente. Portanto, eu, tendo em conta aqui esta introdução e tendo em conta que todas estas áreas das artes divinatórias, e como também já tenho falado com outros profissionais que são entrevistados aqui, existe sempre aqui, obviamente, ainda um longo caminho a ser feito neste âmbito, não é? Ou seja, para que nós nos possamos estabelecer sem grandes técnicas mercantilistas ou grandes, obviamente, a prometer às vezes, porque obviamente cada um depois decide como é que há de orientar a forma como se dedica a esta área, mas no teu caso eu gostava de saber um Uhum, bocadinho do teu background. Qual é que é a tua uhum. formação, quando é que começou efetivamente aqui este desejo de explorar um bocadinho mais por esta área, por estas Ok. áreas? Uhum. Isto é muito giro, sempre. Eu gosto sempre de ouvir as histórias de toda a gente. Uhum. Quando conheço alguém, pergunto sempre isso também. E no meu Exato. caso, eu acho que acabamos sempre por ter coisas em comum. Ou seja, no meu caso, eu também sempre gostei da astrologia, mas o meu primeiro contacto com a astrologia foi naquelas revistas em que vinham os signos, naquelas Uhum. pequenas. É um O meu clássico. avô tinha, o meu avô tinha o borda d'água e eu agora até compro o borda Ai, eu d'água porque adoro. lá está.
Eu adoro. Lá está, fazemos este trabalho, não é? E tudo a ver. Mas o meu avô tinha a borda d'água e realmente comparado com as revistas, com as outras revistas era muito melhor. Muito melhor. Mas eu li aquilo... Continua a ter mais informação, não é? Quer dizer, nada a ver. Continua a ser. Nada a ver. Sobre as luas, tudo, é verdade. Tudo, exato. E então eu acho que começou, tipo, foi tipo uma espécie de um clique aqui atrás, não é? Da nossa nuca que acontece, mas que nós não compreendemos na totalidade. E eu era criança e fazia daquilo uma brincadeira. Eu gostava de saber os signos de toda a gente. Era uma curiosidade natural, gostava de perguntar a toda a gente o signo e começava a formar na minha mente, tipo, virginiana, né? A analisar. Padrões, sim, a analisar e criar padrões, sim. Depois eu levei isso para o trabalho, quando comecei a trabalhar, mas lá está, eu lia sobre isso, eu comecei a ver, que depois quando usava o computador na internet, que dava para fazer o mapa astral, comecei a perceber que havia o ascendente, que havia outras coisas além do signo solar. Comecei também, lá está, isto foi tipo a minha adolescência e a minha infância, fazendo aqui um mix, fazer algumas coisas, mas muito discretas e muito soltas e muito sem dizer assim, eu vou fazer isto um dia ou eu vou me dedicar a isto um dia. Exato. Ao contrário de muita gente, eu não fiz isso de uma maneira, foi muito subconsciente e só quando cheguei ao meu retorno de Saturno aos 27 anos, que já tive a oportunidade de contar a ti e outras pessoas, sim, que devido a uma questão física, de saúde no corpo, é que fui para o hospital, tinha uma situação de saúde, até posso contar brevemente, que era um tumor. Estás à vontade, Susana, ninguém está com pressa. Exatamente. Eu quero saber tudo. E mesmo que seja repetido, é sempre diferente a forma como tu contas. Era um tumor, mas não se sabia se poderia ser maligno ou não. Eu na altura estava a começar a receber Reiki, então a terapia Reiki. E tu tens Saturno na primeira casa, não é? Desculpa interromper, tu tens Saturno na casa 1, não é? Ele está entre 1 e a 2, acho eu. Estão entre a 2, sim. Mas é interessante, porque tanto uma como a outra tem a ver com a parte do físico, não é? Do corpo, e portanto, mesmo estando ali quase na 2, é interessante. Faz alguma conjunção com o teu ascendente? Exato, pronto. O Saturno não, mas faz o Urano, faz o Urano com o ascendente. Ok. Portanto, e tem uma quadratura. Depois também descobri, tenho uma quadratura da Lua com Plutão, que lá está, também já falava que sim, e com o tumor era nos ovários, era no ovário direito, e então já falava muito desta minha questão, que muitas outras pessoas também podem ter com o feminino, que é internalizado, não é? E às vezes o físico vai-te mostrar exatamente aquilo que tu precisas de estar a fazer, não é uma coisa, lá está, não é uma coisa visível. No meu caso foi uma coisa muito plutónica, no sentido que foi muito oculto, foi muito assim, os médicos também estavam muito na dúvida, não se sabia muito bem o que era, sabia que tinham que me operar. Sim. Eu comecei a receber o Reiki nessa altura e estava super serena. Aliás, eu costumo dizer que a minha pessoa mais calma e menos ansiosa, que vocês conhecem hoje, foi muito construída ou muito melhorada a partir do meu retorno de Saturno, depois dessa experiência. E também costumo dizer que foi uma segunda, não foi bem um segundo nascimento, foi um segundo nascimento. Foi um segundo nascimento, não uma morte, porque lá está, eu considero uma transformação sempre, a morte para mim é sempre uma transformação, mas eu senti que os 27 foram mesmo esse marco, esse ponto, não é? Porque depois eu comecei a receber Reiki, correu tudo muito bem, às mil maravilhas, o tumor era benigno. Eu era a única pessoa que acreditava nisso, lá está. Toda a gente da minha família estavam com medo. E eu sentia-me tão bem. Sim, eu sentia-me tão bem, tão tipo alinhada, estava tudo a correr. Para mim estava, assim, a única coisa era não saber, era sempre chato, porque por muito que eu tivesse positivo eu gostaria de saber, mas não havia outra forma a não ser aguardar a operação. Exato. Mas de resto eu fiz tudo o que podia ter feito, ou seja, trabalhava, fui a festivais de verão, voltei, fiz exames, né? Fui operada. E depois a recuperação continuou muito rápida, porque eu estava a receber Reiki e continuei a fazer isso. Depois, pronto, lá está, foi a recuperação, pontos, etc. E foi nesse ano que eu decidi vou começar a estudar astrologia, foi tudo ao mesmo tempo, foi estudar astrologia, inscrevi-me num curso
E lá está, antes da operação já estava a lançar tarot para mim. Mas a questão do tarot tem outra história por trás disso, que é as cartas de jogar. Eu sempre gostei muito, eu tive um fascínio pelas cartas de jogar. Depois das playing cards temos a Susana aqui a falar das cartas de jogar. Exato, não, e também tem a ver com o meu pai, porque quem me ensinou a jogar cartas de tarot foi o meu pai. Cartas de tarot, cartas de jogar. Cartas de jogar, exatamente. Cartas de jogar. Cartas de jogar. E eu pronto, depois eu sou muito curiosa de tudo, quando eu gosto de uma coisa eu pesquiso tudo o que existe sobre um tema, né? Depois quando eu gosto muito de história, comecei a perceber que era uma coisa que existia nos séculos já XV, XIV, etc, e mais por aí, comecei a juntar as peças e a pensar, espera, tipo, existem umas cartas que são tipo as cartas que eu jogo, mas que adivinhavam coisas na altura, que era muito mais adivinhação do que autoconhecimento, outra coisa. Então comecei a ver aquilo à venda, é como quando tu tomas consciência que uma coisa existe, começas a ver em todo o lado. Exato. Então eu comecei a ver à venda, mas lá está, em adolescente e assim, nunca tinha, aquelas lojinhas mais esotéricas, nunca tinha coragem de entrar e comprar. Eu só olhava. Sério? E tal. Sério? Nunca tive. Como é que isso depois se aconteceu na altura que eu fiquei com o problema de saúde? Eu não digo doente porque eu não estava doente, foi com o problema de saúde. Foi que eu tinha tido tenho ainda esta amiga que no outro dia estive com ela, que também se chama Margarida, como tu, e é peixe como tu, que ela vai ver isto e vai saber que eu estou a falar dela sempre, quando eu conto esta história, porque ela lia-me a mim tarô, mas ela não queria, ela é mais numeróloga, ela não queria muito seguir aquilo, então ela dizia-me sempre, Rosana, eu não sei bem o que é que eu estou a dizer, portanto, bear with me, estás a ver? Exato. E eu começava tipo olhar para aquilo, a encaixar e a interpretar e a falar com ela, e ela dizia-me, Susana, tu tens mesmo que comprar um deck, só que imagina, isto foi em 2014, a primeira vez que a Margarida me leu, e só em 2018, com esta questão de saúde, ou 19, foi antes da pandemia, é que eu me dediquei e comprei o primeiro, que não foi um Rider-Waite, que foi um Wild Unknown, porque eu fiquei apaixonada pelo baralho. Pela estética, exatamente, e que quiseste. Sim. E é engraçado, o primeiro baralho que eu usava muito e que agora não uso quase nada, o Wild Unknown, é engraçado. Se calhar fez sentido para aquela altura, exato, não sei. E depois ficou assim, tipo, ainda às vezes usa na página e tal, os lançamentos, mas não para ler às pessoas, uso muito mais outros baralhos que entretanto me chamaram mais. Sim. Mas foi assim, ou seja, foi como os 27, essa idade, não é? O retorno do retorno de Saturno, a operação que eu tive no físico e tudo mais, catapultou para eu começar tudo, e até hoje, há 3 anos que estudo astrologia, entretanto lancei a página em 2021 já, porque eu acho que na pandemia estava, e 21. Quando tu me entrevistaste, eu já não me lembro quando é que foi, Susaninha, foi, deixa-me pensar. Deve ter sido 2000. Susana, eu acho que foi em 2020. 2020. Sim, mas eu ainda não sei se já tinha a minha página, porque eu lembro de dizer que eu lembro de tu dizeres eu ia que ias lançar. Começar, exatamente, que ias lançar, eu acho que sim. E lembro-me que eu, quando conheci a tua página, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, foi, uau, esta pessoa tem uma página incrível, e eu um dia queria imenso, lá está, nessa altura eu já estava noutro mindset, estava a ver, eu devia também lançar uma página, porque eu achava que não havia ninguém que tinha páginas assim, tipo, pelo menos eu só encontrava páginas mais... Pois nós descobrimos mais pessoas, exatamente, e descobrimos mais pessoas, entretanto, que faziam coisas parecidas, não é? A puxar mais ali pela criatividade e por um tipo de... vamos ver, entendimento e forma de estar um bocadinho diferente em comunicação com as pessoas, não é? Tipo, não é tanto aquela coisa mas foste uma grande inspiração para mim também, porque lá está, nós temos sempre aquelas entraves, e eu também não sou diferente de ninguém, aliás, eu tive uma grande entrave, porque só quando tive aquela questão mesmo de saúde é que destravou, não é? Mas destravou bem. Mas às vezes é necessário, não é? Eu acho que às vezes é necessário. Tu estás a falar agora sobre isso da Lua em quadratura com Plutão. Eu tenho um caso similar com o teu, mas eu acho que o meu destravar foi a cena do coração, que tem a ver com o Nodo Lunar Sul, que é a parte associada. Foi do género tipo, que horror, eu posso morrer dentro de pouco tempo e eu quero fazer muita coisa diferente. Então todas as coisas que me apareciam à frente é de género, eu tenho que aprender sobre isto, e até hoje a pessoa, mesmo que tenha corrido tudo pelo melhor, pensa sempre no que poderia ter corrido pelo pior, não é? Agora
faço aqui esse frisar, o cancro dos ovários, se maligno, é dos mais graves para as mulheres e o que mais se espalha por todo o lado. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade em como, se fosse grave, eles me poderiam retirar todo o sistema reprodutor, uma miúda que não é mãe, não era mãe, e tive que pensar nisso na altura. Exato. Porque E essas disseram, coisas olha, todas que pensa nisso. E o teu nodo lunar sul deve ter seja, falado muito, não é, Susana? O teu nodo lunar sul deve... falou, mas ao mesmo tempo eu acho que fui muito madura na minha decisão, foi muito capricórnio na minha decisão, porque a minha decisão foi muito baseada na minha família também ter já passado por situações de cancro. Então eu pensei, eu não quero fazer quimioterapia, não quero, tipo, o pior de que me podia acontecer era ter que fazer uma coisa dessas. Eu não quero estar doente. Tipo, o meu pensamento foi este. Não sei se ajudou muito, eu acho que sim. Mas o meu pensamento foi, eu não quero mesmo estar doente. Portanto, eu assino o que tiver que assinar. Tirem, por favor, tudo o que tiverem que tirar. Em tudo. E foi chocante para muita gente eu dizer isto, sabes? Até para a minha mãe, que chorou muito e pronto. Eu até fiquei aflita, acho que às vezes eu ficava mais aflita por ela e por outras pessoas da minha família estarem aflitas do que... Porque eu, no fundo, é uma coisa inexplicável, mas nós sentimos, não é? Eu sabia que eu não tinha assim nada tão grave. Não sabia porque é que eu sabia, mas sabia. Então, é isso. É aquelas coisas que nós temos... Sim, é mesmo a intuição falar mais alto. Não, é mesmo, porque pá, a nossa própria energia acaba por manifestar uma data de coisas e tu estavas-me a falar, obviamente, com toda a privacidade aqui metida ao barulho, estavas-me a falar dos teus nodos lunares e estávamos até a comparar de certa forma uma com a outra a informação. E embora lá está o meu nodo lunar sul está na casa 5, que tem a ver diretamente com crianças, essas coisas todas, e também o meu útero já foi cauterizado 3, 4 vezes, tipo, já a quente, a frio, a tudo, estou sempre com problemas relativamente a isso. E portanto para mim é muito interessante, eu sempre pensei, olha, isto vai ser muito difícil engravidar, outra coisa qualquer, por acaso, olha, foi logo a primeira sorte minha, mas o nosso corpo efetivamente e tudo mais acaba por manifestar de certa forma um caminho que tu tens de seguir, mesmo que aconteça alguma coisa, é quase como lá está, a espiritualidade a falar mais alto e dizer, olha, tens de te organizar, mesmo que tenhas uma criança, ou mesmo que ocupes alguma coisa que seja algo no qual tu já te especializaste no passado, não te podes apegar ou fazer disso a tua vida, que é um bocado, eu acho que é um bocado aqui às vezes o corpo a manifestar determinadas coisas, quando nós nos apegamos muito a uma situação, uma pessoa, então eu estava a pensar nisso, porque tu estavas a falar exatamente agora disto, tu tens Lua em quadratura Plutão, eu tenho Vênus na casa 8, portanto acaba por ser... Mas eu também tenho a Vênus na casa 8. Também, olha, pronto, e também tenho Lua em Escorpião, não tenho Sabes nada... que a minha casa 8 é carregada. Pois, eu tenho ali a casa tu tens 8 em quadratura, carregada. eu tenho em conjunção, porque lá está a Lua em Escorpião, com Plutão em Escorpião na casa 6, e nem internaliza mais esse aspecto de reprodutor, mas a maternidade, eu acredito que para mim lá está, depois tive acesso a vidas passadas na leitura da hora, que é outra coisa que eu faço, e eu acredito que a mim, e houve uma vez uma senhora que era leitora da hora que me disse uma coisa que me fez chorar, e eu não conhecia a senhora de lado nenhum, e ela só me disse assim, olha, isto foi antes da minha operação, ainda por cima, de eu saber que ia ter este problema no físico. Ela disse assim, olha, estou-te a ver aqui como mãe, mas a perderes a tua filha. A tua filha morreu. Então imagina o que é isto. E isto não deve ter sido só uma vez, Margarida. Por isso, e em criança. Portanto, imagina, a senhora a dizer-me aquilo, a chorar, e anos mais tarde isto acontecer-me. Percebes o que eu estou a dizer, não é? Entendo. É tudo ligar, tu começas a ligar tipo o teu mapa com as leituras da aura, com o teu trabalho, que depois entretanto eu tornei-me leitora da aura, como é que isto acontece, não é? E para te dizer o quê? Que a Susana, que as pessoas dizem que sentem calma ao pé de mim e que sentem isso tudo, ela nasceu naquele dia 6 de agosto de 2019, se não estou em erro, quando eu fui operada e retiraram o que tinham para retirar de mim. É um bocado assim, tipo poético também, não é? Aquela coisa, tu tinhas coisas aqui que estavam a mais, vamos tirar isto. Ok, assim. E eu fico grata porque eu sou hoje uma pessoa nova. Sana, hoje o meu coração não aguenta, mas tipo, nós estivemos aqui a falar um bocadinho antes e...
Está tudo bem, se for nas vidas passadas, nas vidas presentes, não. Sim. Whatever. Não chores. Isto é lixado de ser peixinhos, é aquela coisa, enfim. Pronto, olha, os ossos do ofício, não é verdade? Portanto, vamos continuar então aqui, saltando aqui a pergunta, qual é que foi a tua primeira memória, ou a memória mais antiga relacionada com as artes divinatórias e como tomaste conhecimento com as mesmas. Agora eu queria te perguntar como é que acedeste a toda esta situação de aprendizagem relacionada com a leitura da aura, porque é algo muito mais específico. Já me leste a aura e é extraordinário, excelente trabalho, posso recomendar aqui a toda a gente. Obrigada. Nada. E fez muito sentido, principalmente porque já me tinham outras duas pessoas lido a aura, e a tua, para além de dar exatamente a mesma informação, ainda acrescentou mais coisas. Portanto, obrigada por isso, Susana. Conta-me então qual é que é assim, a tua experiência, como começou. Olha, partilha o que tu quiseres. Começou também em 2020, as pessoas na pandemia fechadas em casa. O que é que eu decidi fazer? Cursos, não é? Decidi estudar astrologia e leitura da aura, ainda por cima, nós tínhamos e temos, e quem quiser fazer o curso que eu fiz pode-me perguntar depois, eu dou as informações e as coordenadas, mas nós tínhamos apenas em presencial, portanto foi uma aventura do caraças. Havia fins de semana, foi muitos meses, foi tipo 6 meses, e havia fins de semana que estava tudo interdito e nós não sei como, com a ajuda de guias e anjinhos, conseguíamos chegar lá, porque aquilo nem sequer era muito perto, pelo menos de muitas pessoas, havia pessoas do Algarve e tudo, a irem para Lisboa. Oh, meu Deus. E então eu fiz esse curso, lá está, porquê? Porque a minha amiga Margarida, que não és tu, mas que é a minha outra amiga Margarida, me disse: Sana, tu tens um problema, que é assim, é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo torna-se um problema para ti, que é, tu atrás toda a gente, né? E então vais atrair pessoas que te vão drenar a tua energia vital, porque isto era antes de eu ter qualquer conhecimento destas áreas. Ela conhece-me há muitos anos mesmo, desde a faculdade, e então ela dizia, tu não te podes andar aí com a tua aura desprotegida, porque ela já era leitora da aura, com a tua energia à mercê de toda a gente, e em ambientes com gente que te vai mesmo ferir, e que te vai mesmo deixar tipo cansada e desgastada, e a cena não é tipo, tu te isolares e tu te fechares em casa, ou tu não estares em ambientes assim, porque tu vais estar sempre, tu tens de conseguir proteger. E eu assim, eu quero fazer isso, então mas como é que eu faço isso? Eu quero imenso saber proteger-me. E ela diz, então olha, vais fazer pelo menos o módulo da leitura das rosas, da meditação das rosas, que é antes de seres leitora da aura, aprendes a meditação das rosas, que é a meditação de base que qualquer leitor aprende em qualquer sítio e que já vem da tradição dos essénios, que é supostamente um livro que eu tenho, que é o livro das auras, da leitura das auras dos essénios, que fala da Maria Madalena e que fala da prática que já vem dessa altura. E então, claro que obviamente desde essa altura que houve algumas alterações, mas supostamente a base é a meditação das rosas, que é uma meditação muito longa que nós aprendemos lá na escola e que vamos aprendendo aos pouquinhos. E eu fui naquela, tipo, vou fazer isto para me proteger. Ela depois até me disse, olha, aquilo são vários módulos, depois tu não quiseres fazer o curso todo, não precisas, ninguém é obrigado, mas vai e depois tu dizes. Pelo menos aquele, sim, exato. Pelo menos aquele, porque há muita gente que nem faz, ou seja, que faz o curso, mas que só faz para si, para se proteger. E eu disse, ok, olha, vou lá fazer isto. Depois cheguei lá, primeira coisa que eu disse à minha colega Carolina, que é a irmã da Margarida, que também foi comigo, foi, Carolina, eu acho que vamos ser só mulheres neste grupo. Cheguei lá, mas não sei porque é que eu digo estas coisas, cheguei lá, só mulheres. Só mulheres. E o nosso grupo ficou batizado de As Abundantes, ainda hoje somos todas amigas, marcamos jantares e etc. E foi uma cura muito grande. Temos o grupo do WhatsApp, está sempre ali a bombar, e ainda hoje, e falamos, todos ainda hoje recebemos mensagens delas, e ainda hoje falamos, eu recebi agora um mail de uma delas, também elas também pedem leituras de tarô, porque depois lá está, cada uma tem as suas valências e vamos falando e vamos trocando também. Exatamente. Sim, e para mim foi mesmo tipo um feeling, mas ao mesmo tempo fez-me todo o sentido de serem só mulheres, porque eu tinha tido aquela questão com o feminino, e depois também aprendi outra leitura, porque nós temos a leitura da aura geral, a leitura de energia feminina também, que é mesmo específica para lermos a nossa energia feminina e os nossos bloqueios e equilibrarem as duas.
Eu depois lá está, não fiquei só por uma, não é? Depois aprendi essas todas. Foram todas, foi tudo. E então, a meditação das rosas é muito boa para toda a gente. Eu aconselho quem quiser fazer, nem que seja só uma aprendizagem dessa meditação, é bom, porque as pessoas lá está, aprendem a meditar do início, não é logo de uma vez, vamos aprendendo por passos, vamos acrescentando coisas, e a leitura da aura acaba por ser muito longa, porque as pessoas não têm conhecimento de tudo o que é, tu sabes, mas a maior parte das pessoas não tem conhecimento de todo o processo que é feito antes, que é estares 1h20 a meditar, e depois é que vai começar a leitura da aura, que são outros passos que nós aprendemos. Exato. Eu acho que é importante também passar a ideia que não acho que seja um dom, ainda que muita gente goste de falar disso, e mesmo nós no nosso meio às vezes deixamos cair assim uma palavra como essa, que é uma palavra bonita, mas que eu cheguei lá e percebi, toda a gente consegue fazer isto, toda a gente. Exatamente. Porque toda a gente estava com a mesma dúvida que eu e os meus colegas, era, nós não vamos ver coisa nenhuma, como é que eu agora vou ficar aqui sentada de olhos fechados e vou começar a ver coisas a acontecerem, tipo imagens a formarem. Imagina, como é que eu descrevo isto para outra pessoa? É como se estivéssemos a sonhar acordadas, com os olhos fechados, mas a ver coisas a acontecerem e coisas relacionadas com a tua energia que eu estou a ler. E isto acontece. E depois, eu lá nas aulas, eu fazia com elas, né, testes, testávamos umas com as outras e líamos várias ao mesmo tempo, ligadas umas às outras, de olhos fechados assim, todas em rodinha, com uma cadeira à frente e com uma de nós, pronto, a ser lida. E começávamos a ver que batia tudo certo e que uma história completava a outra, tal como tu disseste que a minha história, da minha leitura, completou as tuas leituras e eu não conhecia os leitores sequer que fizeram. O mesmo aconteceu connosco, era como se nós estivéssemos assim, tipo, a duvidar de nós mesmas, mas ao mesmo tempo a perceber que não conseguíamos duvidar, porque tínhamos que acreditar, porque há o meu lado racional que me dizia isto não é possível, até pode ser super para algumas analítico, pessoas. Exato. Sim, eu sou Lua em Aquário também, Sol em Virgem, então eu super assim, ok, eu gosto muito disto tudo fascina-me, eu quero muito isto, tipo o meu corpo todo a puxar-me para isto, mas eu não vou ver nada, não vou ver. E depois como é que eu vou fazer? Vou ter que dizer às pessoas, porque eu sou super sincera, vou ter que dizer às pessoas que não estou a ver nada. Mas eu estava. Eu não estou a entender. Aí é que está, é que eu estava a ver. Eu via cores, via a cor da rosa, via coisas a acontecerem à volta da rosa, descrevia, havia cenários, depois tu acedes aos pactos, acedes às vidas antepassadas e vês situações, interações com outras pessoas, com outras experiências daquela energia e começas a perceber. Eu nem sequer estava a perceber, e nunca, eu digo sempre isto às pessoas, eu nunca percebo porque é que eu estou a ver, mas as pessoas depois dão feedback e eu depois fico a perceber porque é que eu estou a ver aquilo. Acaba por encaixar também. Encaixa. E é uma das partes que eu acho que tu vais concordar comigo, do nosso trabalho, seja tarot, seja leitura da aura, que mais nos fascina e que mais é como se todos os dias fosse uma surpresa e uma emoção, aquela coisa de quase até porque às vezes alguns feedbacks. Porque é um alguns feedbacks. Tu ficas tipo, ok, tipo, porque tu também sentes coisas, ou seja, eu estou protegidíssima a fazer leitura da aura, as pessoas não tenham medo, porque eu não fico com coisas de tipo, não fico com a energia de ninguém, não fico a viver através de ninguém, não fico nada. Nós podemos sim ter espelhos, mas isso é tudo limpado e é tudo desintegrado no final da leitura. O que é que acontece? Enquanto eu estou a fazer a leitura, posso ter alguns momentos em que eu realmente me emociono, mas isso também nós voltamos, né? Nós fazemos aquela técnica que aprendemos e voltamos a alinhar. E depois, o que acontece às vezes no feedback pós, não é? Posterior, é que algumas pessoas te ligam, te mandam e-mails, te mandam mensagens e te explicam com muito pormenor o que é que tu estavas a ver, e aí é que ficas de casco caído, aí é que tu ficas uau. Exato. E se não fosse isto, eu provavelmente não teria feito a minha parte, não teria continuado. Porque dá aquela... ajuda de certa forma um bocadinho a dar coragem, não é? A coragem vem das pessoas. É mesmo isso. Acho que as pessoas às vezes não se apercebem isso e colocam, e eu acho que lá está isso. Eu acho que existe uma nova geração de pessoas que eu sinto que felizmente poderão dar um novo alento a esta noção que é, como tu estás a dizer, coragem vem das pessoas. E ao mesmo tempo desconstruir isto no sentido em que nós, leitores, não nos vamos deslumbrar, vamos sim impulsionar também as pessoas para procurarem elas mesmas, não só, ou serem exigentes exatamente respostas nisto, mas também elas mesmas
procurarem, formarem-se, educarem-se neste sentido, porque lá está, eu sinto que existem demasiadas coisas que às vezes passam ao lado, porque não existe literacia neste aspecto, não é? Portanto, é quase como se fosse uma coisa quase Exatamente. pertencente a um cancioneiro de folclore português ou qualquer coisa do género. É quase Sim, como se fosse e esta mitologia. geração de pessoas que eu acho que estão mais interessadas em autoconhecer-se, também em fazer terapias, Sim. outras terapias, ou mesmo psicologia e terapia, mesmo terapia, e que nada substitui, também é outra coisa que eu gosto de dizer, epá, nada substitui, e que vão mesmo procurar, e às vezes eu própria aconselho as pessoas a fazerem outras coisas que eu não faço, por exemplo. Já me aconteceu de estar a ler uma rapariga e lhe dizer, olha, faz constelações familiares, que é uma coisa ou seja, que eu já experimentei fazer com a minha professora leitora da aura, que eu não aprendi a fazer e por acaso não quero aprender, pronto, é uma opção minha, não quero aprender, mas eu sei que é muito benéfico para muitos casos, e para mim, para toda a gente, casos de família, e no caso dela aplicava-se. Então, às vezes o que é que acontece? Nós, nas próprias leituras da aura, temos pistas. Este foi muito claro, mas às vezes é uma pista que eu nem percebo muito bem porque é que eu estou a dizer isto à pessoa. Faz isto. E a pessoa, porque eu já não sei o quê. Eu, ok, então tu já estás a perceber porque é que eu disse isto. Mas se a pessoa não fizer, nada adianta, não é? Se a pessoa, é o que eu também gosto de dizer, se as pessoas, depois de ouvirem a leitura e dos próximos 3, 6 meses, 1 ano, consistentemente não trabalharem em si e deitarem para fora a informação, continuarem nos mesmos padrões repetitivos, nada vai mudar, muito dificilmente. Exatamente. Isso também acontece, também acontece, infelizmente. Exatamente, é como quem vai a um psicólogo e depois não faz o trabalho de casa, ou quem vai a um psiquiatra e espera que a medicação que é de X em X horas vá resolver uma vida inteira, não é? Sintomatologia que depois está associada a coisas muito mais profundas. Mas sim, por isso é que também é um trabalho, e é um tipo de coisas que eu digo sempre às pessoas para nunca façam quando são obrigados por outros, ou nunca insistam com uma pessoa que não quer fazer uma leitura de aura. Sim, tem de porque a pessoa tem que escolher. Exatamente, tem que não ser é? uma Até não é possível, às vezes sou uma pessoa assim muito fechada e nem consigo ver, lá está, aí é que eu não consigo ver. Se a pessoa estiver mesmo fechada, aí é que não se vê nada. Exatamente. Porque aí a pessoa não está mesmo a querer, a alma da pessoa, não é? Também pode acontecer o contrário, que a alma quer e a pessoa diz que não quer, não quer, mas a alma quer muito. E pode acontecer o contrário, né? Que é a pessoa até porque não sei quem disse para eu fazer isto. Mas depois chega. Não está minimamente receptiva, exato, ainda não consegue, não há nada. Não é nada, exatamente. Por isso é que eu também acho que ninguém tem de ter medo, porque no fundo a informação que chegar até ti é informação para ti, aquela que estás preparado. É isso. Exatamente, para receber. Sim, e em tudo, se nós formos a ver, é mesmo em tudo assim. Sempre. Estar ou igual. É exatamente a mesma coisa. Sem dúvida. Deixa-me ver então aqui mais coisas que eu gostaria de te perguntar. Portanto, já respondeste aqui a esta pergunta da criação da página, dedicares isto de forma mais profunda. Tenho aqui uma questão que eu faço basicamente a toda a gente, porque eu acho que é bem interessante. Há pessoas que dizem que nunca sofreram absolutamente nada na pele, há outras que têm outra concepção diferente. Mas qual foi assim o maior preconceito que já sofreste por partilhar que efetivamente lês a aura, lanças tarô, gostas de astrologia? Olha, o maior preconceito fui eu primeiro comigo própria. Lindo, tu és a primeira pessoa que responde isso. Olha, mas é verdade, porque eu tive o preconceito. Estás a ver aquela dupla personalidade que está um a falar com um e outro a falar com o outro? Tipo, uma conferência comigo mesma, em que eu sempre soube que este era o caminho, mas por outro lado não é aquela coisa do que é que as pessoas vão achar, é eu ter-me justificar às pessoas. Eu achava que eu ia ter que me justificar às pessoas, e principalmente às pessoas da minha família, mais até. Mas pessoas mais próximas, mais próximas. E algumas amigas que não acreditavam e que não acreditam que são céticas. E eu achava mesmo, e agora eu vou ter que fazer isto. Porque eu sempre tive aquele meu lado, como o Nó de Sul está na casa 7, de querer agradar, né? De querer
Ai, não é bem só agradar, é que as pessoas estejam confortáveis, estejam todas Exato, confortáveis. confortáveis à nossa volta. O meu nó de lunar À só é nossa volta, já tínhamos volta. falado E disso. agora eu vou estar aqui a lançar uma coisa que vai ser disruptiva e que toda a gente Exato. vai ver e vai saber. Eu só Mas quero depois viver em comecei, paz com as minhas escolhas. Exato. mas depois comecei a pensar, as Uhum, pessoas, mesmo minhas amigas, elas até, muitas delas já faziam isto, ou seja, já tinham exato. um núcleozinho de amigas, bruxinhas, como eu costumo dizer, ou Uhum, fadinhas, que faziam uhum. estas coisas. E leitoras da Aura, e Margarida também é numeróloga, doutora da Aura, Que fixe. e depois conheci-te a ti, e depois comecei a pensar, isto não faz sentido nenhum, Susana. E quando lancei a página, ainda comecei com aquela coisa do, não vou pôr muitas fotos minhas, iluminar-se, nem ter o meu nome e tal, mas Exato. depois houve um dia que eu disse assim, não, vou Eu pôr, tenho que dar a cara. vou partilhar a minha cara, vou partilhar na minha página pessoal a página, Uhum. se alguém me vier perguntar, eu respondo, e acabou-se. E foi assim que aconteceu, ou seja, as E pessoas vinham siga. perguntar às vezes, e sabes o que é que eu descobri mais giro? É que as pessoas, quando me vinham perguntar, era porque estavam mesmo interessadas em fazer uma Em consulta fazer. comigo, normalmente. Já está. Poucas foram as pessoas que fizeram aquele comentário mais a sério. Pode ter Exato. acontecido uma ou duas, pode ter Uhum. acontecido. A maior parte delas disse: eu não sabia que tu fazias isto, eu quero uma consulta. Exato. Como é que tu não disseste isto a ninguém? Muito bom. E eu não acredito que eu tive aquela conferência comigo mesma, com medo Exatamente. de fazer isto, e a maior parte das pessoas eu acho que é um bocado assim, o nosso medo é nosso, né? A nossa Uhum. entrave somos nós. O que nos Muito. impede de fazermos aquilo que nós queremos, a maior parte das vezes somos nós. E depois é Uhum. o perfeccionismo, que era eu comecei a fazer umas coisas e depois dizia, depois eu acabo isto, depois meteu-se uma Depois mais sala, depois tarde, meteu-se não depois. sei o quê. Depois mais tarde, depois lancei no meu dia de anos, foi na altura, foi Eu no lembro-me, 24 de isso eu agosto. lembro. Eu acho que sim. Sim, 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 sim. sim, foi no meu aniversário e disse assim, não, Porque a vou entrevista foi no fazer. verão, foi isso. E tu lançaste pouco Exato. depois, exato. Lancei em agosto, exatamente, foi isso. Foi isso. Acho que Foi até isso. foi porque eu fiz 30 anos, depois já estava a passar dos 29 para os 30, mesmo assim, estás a ver, Uau. desde os 27 até aos 29, ali a maquinar para fazer isto e ainda foi uma E luta, ainda mas foi. fiz, Foi. ainda foi. Mas já Porque foi. nada é por acaso, também eu não gosto de fazer as Mesmo. coisas por acaso, gosto de planear bem. Mas também às vezes nós planeamos mais e depois é mais E depois acabamos procrastinar do por, que. exatamente, paramos ali, Sim, exatamente. Portanto, sim, tu mas ou consideras que assim a seja, maior barreiras. censura foste tu em primeira instância, foste Fui tu. O que eu achava é que eu depois, assim, eu também entretanto mudei de trabalho várias Sei. vezes e tive num trabalho que foi na altura até aos meus 27 que eu não Uhum, poderia falar disto, ou seja, eu nunca falaria destes meus interesses. uhum, Mas, na verdade, quando eu me comecei mesmo a dedicar a sério a isto, eu estava em trabalhos muito mais receptivos e hoje em dia estou hum, num trabalho em que eu falo abertamente disto. Portanto, eu sinto que o muito meu bom. percurso foi mesmo afastar tudo e todas as pessoas e os trabalhos que não iam aceitar isto para Exatamente. pessoas e trabalhos que Que o gostam poderiam. disto, não só Exatamente. aceitam como gostam. Exatamente. Portanto, não tenho, ou seja, agora sou mais autêntica com 31 do que eu era com 25. Estás a Mas perceber? eu acho que sim, é por isso que temos os retornos de Saturno, que é para ir limpando e depurar as coisas e a energia também, E de certa sinto-me muito forma. É. mais capaz de fazer aquilo que eu quero, porque na altura, Uhum, com os medos, não é? A pessoa uhum, parecia que não estava, parecia que estávamos a viver uma vida que não era bem ainda a nossa vida, não é? Que exato, era um é. bocado Não, a não, projeção. totalmente. Sinto totalmente isso. E agora ainda vou fazer o quê? Estou quase a fazer 36. Eu sinto muito isso, que principalmente entre os 30 e os 35 temos ali uma grande associação de basicamente um despertar dali das Uhum. bandeiras todas que puxam pelo nosso nodo lunar norte, que é uma coisa parva. Eu sinto que a dificuldade É, durante ali entre os 27 e os 30 temos ali aquela zona às vezes um bocadinho complicada de ok, isto é injusto, passamos pela parte isto é injusto, isto não devia ser, para depois aceitarmos e criarmos resiliência e só depois é que saímos da parte da sobrevivência propriamente dita para digerir várias coisas e viver outras tantas numa total plenitude. Eu acho que os 30 e 35 são, pelo menos para mim, até agora eu não queria trocar isto nem pela minha adolescência nem pelos meus 20. Gostei muito eu acho que sim. da minha infância, adorei a minha infância, mas acho que não trocava. Também tenho, pronto, tenho características saturninas de certa forma na minha carta, mas acho que isto ensina bastante, mesmo, mesmo, mesmo. Agora, Mesmo, uma mesmo. pergunta.
Uma pergunta, portanto, não queres acrescentar mais nenhum tipo de situação que tu sintas que tenhas, obviamente, as pessoas à tua volta, tu sentes que entretanto depois foi uma coisa orgânica que não estavas à Ou espera? seja, eu sou um bocado, sim, eu sou um bocado a ovelha negra da família, vamos já assumir aqui, porque eu sou a ovelha negra em várias coisas, né? Porque eu sempre me É vesti de uma maneira possível! assim diferente, É tipo a cena sim. é tipo feixe de luz e assim, ovelha negra. Temos aqui uma pessoa que aparece literalmente tipo como se saísse Sim, da... eu sou um feixe de luz, eu Eu sou um estava feixe de a luz, dizer, acho que é admito. paraíso de género assim, ela é uma fada da Avalon, literalmente. Sim, sim, não, mas ou seja, as pessoas acham que eu sou, desde pequena, que eu sou uma palhacinha. Eu aparecia, estavam sempre a filmar-nos, porque usava-se filmar as coisas todas na altura, e não era Sério? fotos, era filmes, e eu aparecia na câmara a fazer palhaçadas. Só que depois fiquei mais tímida, depois aos 18 voltei a ficar mais extrovertida, apesar Ok, de eu me achar um bocado ambivalente. Mas o que é que eu sou para a minha família? Um pouco estranha, no sentido em que eu gosto sempre sério. de temas que são um bocadinho tabu, não é? Estas Ok, coisas da ok. astrologia e do oculto, e andar a ter não sei quantos baralhos de tarot aqui em casa e livros de astrologia e comprar nos alfarrabistas, que já há muito tempo Uhum, comprava Stefano Arroyo antes de começar a estudar, mesmo como uhum. professor, só que depois abriu o livro e ficava a olhar para os símbolos todos e ficava assim, oh meu O que Deus, é então isto? Onde é que eu meti? eu tenho que aprender isto com alguém, porque o que é isto? E ficava tal e Exato. qual assim. Mas, ou seja, eu, à hora da almoço, às vezes jantares de família, a falar sobre as pessoas e os seus signos. Então, por muito que as pessoas me olhem um bocadinho de lado, Uhum. depois perguntam-me, então e eu? Então e eu? Tu Não diz-me é? lá o meu, diz-me lá o meu signo e tal, Então e exato. para mim vai ser um bom ano? Então o que é que tens a dizer sobre mim? Ah, por acaso é verdade. Por acaso. E depois foi Por indo acaso até assim. bate certo. Mas não acredito nisso, mas não acredito nisso. Exato, fica tudo na mesma, é só para os Fica natais. tudo amigas como família como antes, tudo igual. Portanto, Exatamente, isto acontece-me frequentemente porque a exatamente, minha sim. família é muito, é aquela família muito tradicional Uhum, católica. E eu também, uhum, é assim, agradeço muito, uma parte grande da minha espiritualidade, não falei aqui, vem e advém uhum, dessa base, uhum, porque sim. eu acreditava sempre numa coisa superior, sempre, desde pequenina. Uhum, E ao mesmo tempo sentia-me observada, era uma coisa muito uhum, estranha, porque sentia-me observada, mas para o bem, ou seja, protegida. uhum, Protegida. E tive vários momentos na minha vida, mesmo jovem, que eu senti essa proteção, essa tipo, anda cá, não vais por aí. E, exato. e isso vem desde a infância. O que acontecia Uhum, muitas vezes é que eu não compreendia e não aceitava muita coisa, ficava ali tipo a reprimir muita coisa que me diziam que eu não achava bem, que eu achava uhum, que não, a espiritualidade não é só isto, percebes? exato. E as religiões todas para mim são interessantes, eu gosto de estudar todas, gosto de saber mais sobre todas, e Uhum. todas elas são feitas pelo homem, não é? Portanto, todas vão ter aquelas coisas mais inventadas e Vêm todas com mais um toque diferente, exato. produzidas. Sim, Exato. e então é assim, eu agradeço toda essa questão, e se tivesse nascido noutro país seria de outra, com certeza de outra religião, A tua religião, mas lá exato. está, para a minha família eu sou sempre, é como se fosse é o elefante na sala, né? Ou Sim, uma sim, é um pequena elefante sala. no meio da sala, exatamente. É. Como se toda a gente soubesse, aliás, a minha página está aí no mundo para toda a gente ver, mas a minha família nunca, eu Não achava fala que a minha disso, não família menciona. nunca levantou onda nenhuma, nada, 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 nada. Ou seja, quem É mais um próximo clássico. apoia, mas nunca levantam a onda, nunca dizem, ah, então, mas ó, É. Susana, agora andas dedicada a essas coisas. Nunca. Essas coisas, exato, sim, sim. Mas isso É é um um acordo clássico, tácito. Susana. É, É. é, é. É do género. Nós Depois, claro, há sempre sabemos, mas pessoas, nós não é? não vamos falar sobre isso. Nós não falamos. É aquela coisa. Eu entendo, Há entendo. sempre pessoas, se calhar mais relacionamentos mais com pessoas da minha idade, em que eu também vejo que nem tudo é cor-de-rosa, apesar de eu ser uma Uhum. pessoa que sou positiva e que tenho muita gente que se interessa genuinamente e que até apoia, mesmo não E me conhecendo, ouve, mesmo e ouve, que tenha dificuldade em perceber alguma, ou ceder algum tipo de linguagem, ouve e tenta mas, aprender, sim, sim. mas também há jovens que não, que dizem Muito, que sim, muito isso é uma céticos, estupidez e exatamente, é. E respondem de uma sim, o forma que é muito isso? agressiva, sim, 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 sim. É, Mas normalmente essas pessoas não são meus amigos, portanto também não, lá está, também não me senti tipo atacada nunca por isso, vá, exato. felizmente, Felizmente. felizmente, Uhum. felizmente. Eu afastei-me sempre que eu via que as pessoas estavam assim, também não dei muita Exatamente, conversa, sim, também honestamente. não é necessário, também não é necessário. Portanto, em resumo desta parte toda, qual é que tu achas, e se bem que isto é uma pergunta a Uhum. ser um bocadinho daquela, mas qual é que achas que é o preço a pagar por esta ocupação? De certa forma, qual é que é, sim, já falámos sobre
a maior, diga-se de passagem, uma das maiores recompensas em termos daquilo que nós fazemos é a empatia, é a necessidade de ajudar o outro, trabalhar para o autoconhecimento do outro, mas também dessa mesma forma trabalhar para o nosso autoconhecimento, porque é mediante na experiência da outra pessoa e da essência da outra pessoa que nós também formulamos autoconhecimento e vamos percebendo efetivamente determinado tipo de padrões que nós vamos observando. Portanto, qual é que tu achas que é assim a consequência mais complicada de lidar ou de gerir relacionada com aquilo que tu fazes, seja leitura de tarot, leitura eu tenho uma ideia muito clara até sobre isso, mas deixa eu ver se eu consigo explicar. Ainda hoje estava a pensar nisso, que é a nossa quase impossibilidade de não ver as coisas às vezes de uma maneira mais profunda, que para outra pessoa não ver as coisas de uma maneira tão profunda facilitaria, porque a ignorância é uma bênção, não é? Em muitas ocasiões. Sim. E para nós, por exemplo, estou-me a relacionar com uma pessoa nova e já cria uma expectativa, vou dar aqui um exemplo mais tipo pessoal, mas não vou estar aqui a entrar em detalhes, mas só porque eu senti isto na pele, ou seja, a consequência de eu ter chegado a este patamar, que ainda tenho muito para andar, hein? Porque isto não é todos nada. Temos, porque eu estou sempre a cair, como eu costumo dizer, estou-me sempre a derrapar, mas a consequência para mim é que eu já não consigo tentar ser menos ou diminuir-me para caber no mundo de uma pessoa e para fazer outra vez sofrer muitas coisas que eu sofri com esse fingimento, não é? Que acaba por ser um fingimento que eu não sabia que estava a fazer, não é? Mas que agora sei. Agora, essa minha autoconsciência e este trabalho que eu desenvolvo com as outras pessoas e que eu aconselho as outras pessoas e que eu digo às outras pessoas, olha, não sei o quê, quando é comigo, por muito que a gente também derrape, também vamos atrás um bocado e pensamos, já evolui tanto e não evolui nada, ainda estou aqui. Eu adorei. Tantas vezes. Mas já não consegues voltar atrás completamente. É aí verdade, é que está. É verdade, existe sempre ali um bloqueio que é do género, ok, eu já passei por aqui, mas depois existe às vezes um cansaço que é de gente tipo, foda-se, epá, agora é que já não dá. É frustrante. Agora já não dá, agora é que já não dá, mesmo que eu queira, mesmo que estejamos a ser tipo a praticar. É um preço a pagar, é como se fosse, eu estou-te a dizer, isto é bom, mas é agridoce, não é? Porque tu também, por outro lado, às vezes gostavas de ser assim, é como aquela coisa, eu quero ser pequenino outra vez. Sim. Vamos voltar para os braços da minha mãe, para tudo que agora vamos e este trabalho é uma responsabilidade que eu sinto muito no meu corpo e estou a trabalhar isso, que é, eu já sempre me senti muito responsável pelos outros, uma coisa que eu nasci assim, pronto, intrinsecamente, e também já percebi por causa de vidas passadas. É esta responsabilidade que eu sinto, que eu tive que perceber, que vou sentir sempre, mas tenho que aprender a moderá-la. E onde é que começa a minha responsabilidade enquanto leitora, que eu gosto de dizer leitora porque eu faço várias leituras, e não te drenares completo, porque já Exato, porque lá está, eu tenho a minha vida pessoal que eu tenho que equilibrar com a minha vida profissional e lá está, eu tenho o meu trabalho, que é aquele trabalho das 9 às 6 e depois tenho este trabalho, portanto esse é outro fator que eu também acho que vou ter que, pelo menos, se não for a vida toda, uma grande parte da minha vida, porque nós vivemos num mundo material e precisamos trabalhar, etc. Claro. Que eu vou ter que driblar e por isso agradeço muito os Saturnos e as coisas em Capricórnio todas que eu tenho em Virgem, porque me ajudam a organizar muito bem, porque senão eu não sei como é que eu fazia isto, honestamente. Exato. Então, a próxima pergunta é o que é que tu preferes dentro da astrologia, tarot, leitura da aura, numerologia ou outra arte divinatória? Qual é que é assim a tua favorita? É assim, isto é muito ingrato. Eu sei, eu já sabia. Porque todas elas, tu reparares no meu caso, foram 3 coisas ao mesmo tempo, e o Reiki que eu aprendi só ao nível 1, mas que pronto, lá está, foi uma maneira de eu me conectar com as outras, não é? Acaba por ser, porque eu até podia andar aqui a vender o Reiki, que eu realmente foi um caso de sucesso, mas lá está, eu estava a fazer aquele trabalho para me sentir mais calma, não era? Ou seja, se eu tivesse uma doença grave, eu não acredito também que aquilo tivesse tido assim tanto poder, mas teve muito poder em mim, porque a minha mente estava muito positiva. E se eu tivesse que escolher uma, eu tive uma consulta uma vez de tarot com outra colega nossa, que ela me disse que eu ia focar-me numa, porque eu sou uma pessoa que quando quero uma coisa a sério, foco muito no objetivo e não disperso. Então ela dizia que ela não me ia dizer qual é que era, porque ela não sabia, mas que eu sabia.
E eu disse, eu acho que sei, eu acho que é a astrologia. Porquê? Porque para mim o tarot foi uma coisa muito autodidata. Eu comecei a comprar livros sobre tarot, de tarólogas e como ler tarot, e o que é que a ética do tarot, que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Muito Que temas é que importante. não se lêem? Que temas é que não se Exatamente. lêem? O que é que não se fala? Como é que se fala com as pessoas? Eu intuitivamente já tinha aquela ideia, mas eu queria ler sobre aquilo. Depois havia pessoas que diziam que as cartas reversas não se liam, depois havia opiniões diversas a dizer que sim, podes E ler, depois mas tem a há ver com a autores que não forma como tu, leem. exatamente, a forma depois como tu lês ou como, Cada um, exatamente, cada um tem o seu método. Depois há aqueles que são mais tipo analíticos, aqueles que são mais intuitivos. Depois tive outras visões através da minha procura. Depois li sobre Jung, li que ele também utilizava os arquétipos nas consultas de psicologia, gosto muito de psicologia também, e comecei a pensar, olha, isto está-me a sair natural, ou seja, eu comecei a fazer consultas de tarot para as pessoas, minhas amigas, porque elas me insistiam comigo, e depois já eram tantas que eu não conseguia, tipo, ou seja, tens que estabelecer aqui um limite, ou eu começo a pedir algum dinheiro por isto, ou então, tipo, não vai dar, porque a pessoa não, tipo, não tem vida para isto. Exatamente, e não é só drenante, é drenante. É drenante, exatamente, eram todas a pedirem-me coisas, e então elas próprias, as minhas amigas, é que me incentivaram, olha, tu fazes isto como algo mais profissional, e também lança uma página, elas é que começaram até a ajudar-me, lá está, foram as outras pessoas que me começaram a instigar. A puxar por ti, exato. E eu senti que, lá está, quando vi a tua página também foi uma inspiração para mim, porque eu depois também falei contigo e tu disseste-me que também estudavas muito desde muito nova, e que lias muitos livros. E eu comecei assim, ok, mas o que eu senti foi que na astrologia eu queria mesmo eu queria mesmo ser astróloga. Sim. Havia qualquer coisa em mim que dizia, eu queria mesmo ser astróloga. E então, apesar de já não ter começado muito nova, disse, nunca é tarde, por isso vou me inscrever, e se gostar, continuo a estudar e não vou parar, porque isto é a vida claro, toda, isso não tem nada a ver, isso chega quando tens de chegar. Por isso é que eu digo, olha... Estás a olhar para um personagem que tem um cetelo em peixes e os peixes são danados com essas coisas, é quase e género, eu comecei depois também com o professor Luís Resina, e depois também com a Mel, que já foi convidada aqui, a Carla, a Mel, a Star Astrology, que dá-me toda uma visão da evolutiva, que é aquela ideia oposta, que as pessoas podem achar ainda que a astrologia é muito fatalista, e não é, ou seja... Não é nada, exatamente. A astrologia é uma grande ferramenta, para mim, uma bússola, para eu não só perceber o meu passado, mas muito importante também direcionar o meu futuro. Porque é que eu estou com uma tendência ainda do passado, porque é que eu estou ainda a fazer isto assim com uma tendênciazinha do pé no passado, e como é que eu posso vir? Por isso, eu diria que eu não vou deixar de fazer a leitura da hora, pelo menos para já, porque também me desbloqueia muita coisa e eu sinto-me mesmo genuinamente feliz a fazer às outras pessoas. Ninguém passa fins de semana a trabalhar, a fazer leituras da hora, se não se sentisse genuinamente feliz. Exatamente, que existe uma missão, exatamente, também. Porque às vezes eu penso, eu sou maluca, eu estou aqui domingos às vezes e fins de semana inteiros a fazer coisas ou para a página ou para leituras da hora, porque tenho que fazer tantas meditações e tanto tempo dedicado para as coisas ficarem como deve ser, que acaba por ser o fim de semana todo. Sim. Não são todos, porque eu também estou a tentar equilibrar-me e estou a tentar fechar a agenda para mim própria. Claro. Mas eu, se tivesse que escolher para te dizer assim, eu quero mesmo fazer isto, e quando eu me dedicar a isto, posso até potencialmente, sim, dedicar-me mais tempo a isto, vai ser a astrologia, sim. Lindo. Sem dúvida. Sim. Então vamos estar aqui todos em suspenso até lá, e espero que seja uma coisa quando arrancares e que não demores bastante tempo de género, tipo, ok, agora vou pensar um bocadinho mais. Eu achava que ia demorar muito tempo, mas que uma vez fiz uma consulta com o professor Luís Resina e ele disse-me, não vai demorar assim tanto tempo. Foi as palavras dele. Lindo. E eu, se o professor diz, está bem. Estamos cá para isso, com certeza. Muito fixe, mesmo, muito bom. Por isso, olha, eu vou dar o turbo. Então, já comecei com 27, mas... Ok. Turbo nisto. Todas as pessoas começam quando têm que começar, mas se calhar eu aos 60 vou decidir começar a ler auras, sei lá, não sei se tenho capacidade para isso. Seria interessante. Cada vez mais, melhor. Exatamente, estamos sempre a aprender, isto é aquela coisa que estamos sempre a aprender. Eu acho que desde que as pessoas tenham, lá está, porque é o que tu estavas a dizer, porque eu acho que isto, eu chamo isto de ocupação, existem episódios daqui que eu chamei isto de missão, porque realmente para mim isto acaba por ser uma missão, porque é uma coisa que tem o potencial de ser tão... Porque nós estamos, porque obviamente noutras profissões a matéria-prima
mesmo que, por exemplo, imagina um ator ou outra pessoa qualquer que utiliza o próprio corpo, ou um atleta, não é? E tem, obviamente, a energia anímica metida ao barulho, mas isto é, efetivamente, estamos a mexer com outras coisas e literalmente estamos a usar-nos a nós mesmos, a nossa energia e a energia dos outros enquanto... Sim, nós somos os mensageiros, o canal, Exatamente, mas acabamos por ter aqui uma tarefa de entregar o invisível também. Exatamente. Então eu leio auras, imaginei eu a explicar às pessoas o que é isto. Exatamente. Mas é engraçado, porque eu também pensava, uma curiosidade, eu pensava que as pessoas iam perguntar muito mais sobre o processo, e eu não tenho problema nenhum, eu escrevo posts sobre isso, eu explico às pessoas, eu ligo ou mando áudio às pessoas a explicar o que é, mas na verdade as pessoas não pedem, elas só têm muito interesse em fazer, e depois de receberem a leitura faz imenso sentido, então só me agradecem e dão-me o feedback, não me dizem aquela coisa de mas como é que tu fazes? Como é que estás sentada? Como é que tu estás com os olhos abertos ou fechados? Não me perguntam, mas podem perguntar à vontade. Mas é isso, ou seja, as pessoas depois de receberem aquela informação tão preciosa para elas não ficam nos pormenores. Sim. Não, mas é exatamente, focam-se no essencial, a não ser que depois queiram também saber mais alguma coisa. Já tive casos de pessoas que fiquei muito feliz que foram também aprender, foram ser leitoras da Aura. Pois eu na altura, quando fizeram a leitura, eu achei muito interessante porque essa aí foi mesmo, pronto, eu já li há alguns anos coisas sobre astrologia e eu fui, deixa-me ver se eu te consigo precisar, entre o meu 12º ano e entrar, não, eu já estava no primeiro ano de Psicologia, mentira, já estava no primeiro para passar para o 2º ano de Psicologia. E o senhor disse-me logo, acertou e tudo e mais alguma coisa, disse realmente poderá estar na área das ciências psicológicas, e eu, ok, está bem, poderá efetivamente ser uma pessoa criativa, mas nada disto vai satisfazer e portanto tudo aquilo que esteja neste preciso momento relacionado com o oculto, com artes divinatórias, vai desenvolver no futuro. Eu, deve ser mesmo isso. É que deve ser, esquece lá, deve ser mesmo. A vida é incrível, Margarida, porque tu vais por um caminho, eu própria pensei para a psicologia, acabei por ir para ciências da comunicação, mas tu fores a ver, eu faço muita comunicação com o meu trabalho, na página. Exatamente. E agora mais, porque agora comecei a dar a cara e tudo, então penso, a comunicação serve-me para tudo. Para tudo, exatamente. E penso, nada se perde naquela coisa, porque tu também, a psicologia também te serve para tudo no que tu fazes. Então isto é incrível. E as coisas têm uma forma de te mostrar para onde tu tinhas de ir. Eu estou sempre a dizer isto. E as pessoas que acabas por conhecer no teu percurso também vão bater aqui também. Exatamente. Eu estou sempre a dizer isto, que o meu processo foi perdido literalmente no caixote de lixo quando eu quis ir para um curso de cinema. Ok? Acabei por ir para um curso de artes e desisti daquilo porque depois se calhar queria ir para ciências políticas ou queria servir o outro e portanto fui para psicologia e depois meti-me em psicologia educacional, etc. Mas acho que as coisas acabam por todas nos mostrarem que nós tínhamos de passar por certos filtros e certas aprendizagens até chegarmos, se é que temos de chegar depois ao sítio onde nós queríamos ir. E, portanto, de uma forma ou de outra, não é? De aprender, e mesmo que demore 10 anos, 20 anos, é como costumam dizer, não é? Nós chegamos sempre ao sítio onde somos esperados. E eu acho que as coisas acabam por ser, desde que nós estejamos despertos para isso, acabamos sempre por chegar lá. Portanto, agora tenho aqui uma pergunta diferente para ti, que é: a quem é que tu gostarias de fazer uma leitura de aura ou fazer uma leitura de tarô ou até mesmo uma consulta de astrologia? E pode ser uma pessoa anónima, conhecida, viva ou morta, não interessa. Portanto, ou até poderia ser até um acontecimento, que eu já fiz esta pergunta. Eu tive algumas pessoas famosas que eu me liguei muito a elas e que até fiquei, quando morreram, fiquei triste. E uma delas, para esta pergunta que tu fazes a várias pessoas, não sei se alguém já disse, mas eu pensei logo automaticamente em duas, que foi a Frida Kahlo, que não estava viva quando ela morreu, mas que tenho uma grande ligação com ela e tenho imensas coisas dela, oferecem-me montes de coisas com a cara dela. Acho que ela tem uma energia muito parecida na parte da resiliência comigo, essa parte identifico muito. E depois é a parte caranguejinha. Sim, é a parte carangueja e da sofrência do passado, é certeza. É um bocadinho.
E depois é a Amy Winehouse, quando ela morreu, porque eu era muito fã dela, eu via no Rock in Rio, ela já estava decadente, eu estava a ver aquilo e estava mesmo, tipo, eu não estou a acreditar que ela está a cantar assim, Ela está como é que é ali, possível ok, deixaram na deixaram, exatamente, ela de copo na mão e tudo. E depois foi como se tivesse aquele bad feeling do género, epá, esta vai acontecer rapariga qualquer não... coisa. Exato, Pronto. exato. Ou seja, tu saberes que é um talento ali, que é uma potência, e qualquer coisa que eu pudesse fazer, olha, uma leitura de hora poderia ajudar, sim, porque eu já li pessoas com situações jovens muito complicadas, em que não vou estar a contar, mas que, imagina, numa situação muito negra dessa pessoa, se a alma da pessoa quiser encontrar a luz, a leitura da hora vai limpar uma série de coisas em que vai fazer a pessoa dar uns passinhos a caminho disso, não é? Se essa vontade estiver lá. Então, eu gostaria muito, né, ter podido fazer uma leitura da hora a Amy Winehouse, sem dúvida, porque é assim, a pessoa que eu chorei, e eu não sou nada destas coisas, dos famosos, nem nada, mas quando eu soube que a rapariga tinha morrido, eu chorei imenso. Exato. Sim, aconteceu assim. Sim, há pessoas que eu sinto, lá está, é aquela coisa, energia atrai energia, e há pessoas que eu também, há assim uns quantos personagens, sem Não razão, sei a pessoa porquê, aparente, identifico. exatamente, e que aquilo chama-te para ali, sem dúvida, e depois tu vais ver e realmente tu tens, deverás ter vários pontos, até porque ela também era de signo virgem, e se puderes, não sei se já andaste a pesquisar a carta astral dela, que também é interessante. Eu pesquisei a carta astral dela e ela, assim, tínhamos algumas coisas, e ela tinha uma coisa que eu me identifiquei muito quando vi o documentário dela, da Amy, que é ela fazer as coisas para as pessoas, e ela não querer fama, ela não quer fama, e ela só quer fazer música, ela só quer seguir aquela coisa que está dentro dela, que ela ama, que ela tem uma paixão imensa para a música e pela arte, mas ela não queria a fama, e foi isso que a esmagou, não é? E ela fala disto com uma grande humildade, mas com uma grande, ao mesmo tempo com um grande pesar, porque ela parecia que já estava a ver que aquilo ia fazê-la derrapar de uma maneira que ela não se conseguia levantar. Mesmo. E então eu identifiquei muito, porque eu acho que tenho muito medo de ser famosa. Ou seja, é muito medo, eu não vou ser, mas eu acho que já fui, porque também fizeram uma leitura da hora e quer dizer que eu já fui muito famosa. Susana, independentemente disso, mesmo que venhas a ser, eu acho que tu tens a cabeça. Não vou ser como a Amy Winehouse, porque lá está, ela tinha a questão de os vícios, não é? Que é uma coisa que eu sou completamente anti, não tenho vícios nenhuns, nada. Sim, por acaso acho que tinha, espera aí, deixa-me só ver aqui, só por curiosidade, aqui uma coisa que eu tinha visto aqui numa base de dados há uns tempos atrás. Dá-me só aqui um pedacinho. Voilà. Sim, é porque ela, depois é aquela coisa da autoconsciência, tipo ao rubro, mas sim, é complicado, porque ela tinha aqui umas determinadas conjecturas complicadas. Tinha, então, não, estava aqui a ver. Estava aqui a ver os nodos, e estava a ver aqui uma data. Espera aí, deixa-me só ver. Yeah, ok. Sim, é porque tens aqui uma data de coisas que está realmente aqui minada por relações. Esta lua aqui na sétima casa. O ascendente até ajudava aqui com o nodo lunar, mas de qualquer das formas, temos aqui uma data de coisas. Sim, Sagitário aqui está na sétima, Neptuno também, temos aqui todas as temáticas que estão relacionadas com vícios e pronto, ou com água, com ilusões, e na sétima casa muito, muito vincada aqui as ilusões e colocar as pessoas aqui num pedestal, muito, muito, depois de grande ilusão, é um bocadinho assim, e isto associado ao passado mais complicada. Por acaso não sei se o Sr. Blake não tinha posicionamento em Sagitário, seria interessante ver. Eu acho que ele era carneiro, mas ele era carneiro, poderia mas é fogo ter também. coisas em Sagitário. Sim, poderia também ter coisas em Sagitário. Sim, interessante, por acaso eu não conheço a carta dele, por acaso dela tinha aqui na Berlinda, peraí, como é que ele se chamava? Ele era Blake. Blake. Só me estou a lembrar do William Blake, do poeta. Blake Fielder qualquer coisa, para deixa cá ver.
Deixa eu ver se nós encontramos aqui alguma coisa interessante. Tipo lenha para se queimar. Espera aí. Não é propriamente. É Fielder's Sable. Ok, ele tem Lilith em Sagitário. Já estou a ver aqui um padrão complicado. Shit. E aí tens razão, completamente razão. Tem o Sol em Carneiro. Mas tem aqui. Exatamente, tem Plutão, tem Neptuno, tem Lilith. Tudo em Sagitário e também tinha os posicionamentos. Ai meu Deus, e o nodo lunar sul dele bate na lua dela e é a mesma lua dele. Esquece isso. Esquece. Tipo, Então aquilo já estava uma ligação aí muito kármica, não e era? isto é levezinho, isto é levezinho. Porque se calhar se uma pessoa tivesse fazer. E a quantidade de planetas retrógrados, Deus também nem me deu à minha cabeça. Sim, se nós só estamos a ver a olho nu que eles já tinham aí muita coisa para se destruírem e ela para se autodestruir. Deus. Mas imagina se fôssemos a fazer depois a sinastria, mapa composto e tudo. Agora estou a aprender essa parte e está a ser tipo. Sabes porquê? É assim, principalmente, e vou-te já dizer, eu pelo menos isso a mim ajudou-me muito, porque o meu retorno de Saturno está na sétima casa, eu tenho Urano, Saturno e Neptuno na sétima casa. Tendo em tendo em conta, não é, que é o planeta aqui regente de peixinhos, e os peixinhos têm muito esta tendência de vamos salvar, qual é que é o próximo personagem, eu vou ser o mártir por quem, não é? Ou salvar ou poder ser salvo, não é? A dinâmica do salvar e poder ser salvo. Eu já ultrapassei essa fase e para mim a visão é um bocadinho mais macro por causa da 11ª casa e não tão específico, mas o facto de, e essa foi exatamente por aí que se calhar eu comecei de trás para a frente, um bocadinho assim, de querer perceber nas sinastrias e nos mapas compostos quais é que são efetivamente as ferramentas e qual é que é, de certa forma, aquilo que nós podemos oferecer e qual é que é o papel da pessoa ali por me ter conhecido ou eu ter conhecido a pessoa, e portanto não forçar. É muito interessante. Não forçar a coisa, porque eu comecei pelas sinastrias e depois eu pensei, ok, tanta química, tanta informação, que coisa extraordinária, o que é que existe aqui? E depois eu pensava, olha que engraçado, esta tensão sexual toda, este entendimente todo, e isto é só para me focar em mim, ou isto é só para eu vir estudar aquilo, estás a ver? Normalmente as pessoas que nos causam maior química sexual e nos iludem mais, tiram-nos mais o chão, é para nós nos focarmos em nós e para acordarmos de uma certa... No meu caso foi focar-me no meu nodo norte, não é? Aquela coisa do agora para de vibrar no nodo sul, por favor, agora exatamente, exatamente. É isso. E nós temos, eu tenho na Embalança, tu tens na casa 7, mas principalmente depois quando tu tens um stellium, ainda para mais correspondente com uma energia muito específica ali, e o teu retorno de Saturno vai cair naquela casa, aquilo que te resta fazer é a pesquisa. E eu depois da sinastria pensei, então, mas se não é só a sinastria, deixa-me cá ver o mapa composto que ainda vai mais específico, é quase como se tu estivesses a parir, literalmente, ver a nascer ali a energia daquelas duas pessoas concentradas. Daquelas duas pessoas. E é muito interessante que eu até já vi tipo mapas compostos de casais que tiveram filhos e depois o primeiro filho normalmente é mesmo da energia do Sol composto ou da Lua do casal. Principalmente se estiver na casa 4 e na casa 5, é extraordinário, é muito, muito giro. Olha, por exemplo, a mim aconteceu-me isso. O mapa composto vai dar caranguejo na quinta casa, que é correspondente à minha filhota, exatamente. E portanto é muito giro observar isso e tu percebes. Não, e no fundo a astrologia e as sinastrias ajudam-nos a perceber aquela coisa dos relacionamentos que é todos têm um propósito, não vale a pena. Isso traz-nos uma grande paz. De não forçar as coisas. Não forçar também. E não te revoltares também com certas situações que no passado te revoltarias e que não ias perceber e que ias ficar frustrada porque aquela pessoa teve este papel. Exatamente, serve para desbloquear, é um bocadinho isso, é desbloquear e aprender. Deixa-me ver então aqui, eu acho que tinha aqui mais uma pergunta para fazer. Esta, que é, não, são mais duas. Então, em primeiro lugar, o que é que te continua a motivar nesta ocupação? E por final, em que momento é que tu, ou que fase é que tu achas que estás no teu percurso enquanto mística? Portanto, a motivação. Boa. E qual é que é a fase do percurso? Olha, a motivação, eu já respondi
Já pouco, respondeste, são sempre as exatamente. pessoas, Sim. sim, são as pessoas, mas eu vou enfatizar, porque todos os dias as pessoas nos surpreendem e por muito que às vezes nós tenhamos aquela visão que o mundo realmente é um lugar estranho, o mundo é um lugar estranho, nós estamos a passar uma guerra há não sei quanto tempo e estamos a reviver situações da história que se estão a repetir de uma maneira diferente, mas acaba por ser igual. Nós temos pessoas que são homofóbicas, nós temos tanta coisa má, não é? Pessoas que maltratam crianças, temos tudo, não estou a fazer chorar, Margarida, mas temos tudo mau, é verdade, temos tudo mau, mas depois também temos tanta gente que está a fazer um trabalho para evoluir, não é? Para evoluir, e tanta gente interessada, eu vejo pela minha página, tu vês pela tua, vemos pela umas das outras, que nós criamos uma comunidade entre nós, que nós vamos conhecendo pessoas incríveis entre nós, e tanto essas pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu, como as pessoas que são os meus clientes ou as minhas clientes, me fazem sempre dizer, eu continuo a ter fé que existe evolução e que existe um caminho para a evolução. E o que eu puder fazer, a minha parte, não é? Como dizia Emily Dickinson, que é um dos meus poemas preferidos, if I can't stop a heart from breaking, então eu vou fazer isso. Se eu puder fazer isso, eu vou fazer isso. Se eu não puder fazer mais nada, eu não vou fazer mais nada, mas isso eu vou fazer. Então é isso, é pelas pessoas. É pelas pessoas que eu tenho energia que eu às vezes não sei onde é que eu vou buscar. É pelas pessoas. Porque às vezes nós estamos a trabalhar, estamos cansadas e tu sabes, o dia todo tens uma filha e eu não sei se vou ter, mas se tivesse então não sei como é que seria, e arranjamos aquele tempo para fazer as coisas que nós tínhamos pensado. Como é que isso é possível? Não é? Mesmo. É mesmo. É incrível, é incrível, é incrível. Mas as pessoas dão-me uma grande alegria porque eu vejo a evolução das pessoas, não é porque elas me dizem que é bonito. Também gosto, toda a gente gosta de que as pessoas te digam que estás bem, vais bem, fez-me sentido. Mas mais do que isso, é quando as pessoas me dizem, Susana, estou a fazer isto pela minha vida. Eu terminei um relacionamento tóxico, eu mudei de emprego, eu lancei o meu negócio, a tua leitura da hora está a fazer efeito agora porque eu estou a viver este momento assim na minha vida. Isto vai acontecer porque tu fizeste alguma coisa, porque as pessoas fazem alguma coisa, mas tu sabes que foste de alguma forma um canal e uma voz, faz todo o sentido, não é? Porque estás a fazer o teu trabalho, não estás aqui só a ver os outros a passearem, não é? Não estás aqui só a passear também na vida. E então sim, isso faz-me dar para a frente. Em que fase que eu acho que eu estou? Olha, estou numa fase muito focada em mim, que pode parecer para outras pessoas muito, ao mesmo tempo, extrovertida, porque eu estou a conhecer muita gente, mas isto é uma aparência. Eu estou a conhecer muita gente, eu falo com muita gente, eu sou muito comunicativa, mas é uma aparência, porque eu, na verdade, eu estou muito focada em estudar, estou muito no ano 7, é o ano do estudo, eu sou um 7, e eu sou um 7 de numerologia, portanto eu estou muito focada em estudar para que o meu processo na astrologia seja mais rápido, porque eu quero mesmo fazer isso, não é? Só que lá está, quanto mais eu aprender e quanto mais conseguir materializar, não é? E depois vou ter mais confiança, porque eu funciono assim. Quanto eu mais eu sentir que já estou a aprender e que já estou a integrar, mais vou ter confiança para as pessoas que já me pediram mapas, que já me pediram, eu já disse, olha, não faço ainda, eu vou começar então a dizer que sim, uma lista, estou a abrir aqui uma lista de espera, podem começar a tirar as senhas. Sim. É isso, pode começar a tirar a lista de espera para ser minha cobaia, vou começar assim, seja minha cobaia. E as pessoas querem ser minhas cobaias, então pronto, vamos a isso. Muito bom, mas é isso, ou seja, estou nessa fase, que é uma fase que eu não sinto que seja inicial, mas que também não sinto que seja super avançada, portanto estou assim numa fase intermédia. Mas muita explosão. Olha, às vezes estou assim, tipo, deitada na cama ou assim a fazer qualquer coisa da minha vida e estou a ter ideias, o que é que eu quero fazer e coisas que eu quero fazer e que eu ainda não fiz e nanana, porque eu antes planeava muito mais do que eu planei agora, vou ser sincera. Só que o extremo planeamento também me deitava um bocado abaixo quando eu não conseguia cumprir. Por exemplo, os posts, os reels. Então, às vezes, agora, quando eu estou com muita energia, eu faço uma série de coisas. E depois vais fazendo, exatamente, sim. Exatamente, é isso. E aprendi que para mim funcionava assim,
assim, porque senão eu culpo muito e tenho muitas culpas. Sim, nós cobramos muito, acabamos Sim. às vezes por nos cobrar muito nesta situação. E somos nós, porque as pessoas são muito Eu sou de compreensivas. gente tipo, As pessoas são muito não há problema nenhum, estás As tipo, pessoas dizem, quando puderes. fazes quando puderes, e eu, desculpa, ainda não fiz a sua leitura. Mas nós parecemos que ficamos ali com a energia acumulada e bloqueada porque há uma data de coisas, exato, nós temos que gerir. E não queremos acumular, exatamente. Exatamente, é mesmo isso. É mesmo isso. Mas pronto, Mas olha, sim. Susana, queres acrescentar mais alguma coisa? Isto eu agora ando a fazer sempre estas entrevistas que é 1h30, 2 horas, assim os épicos. Olha, que eu gostei muito, nem acredito que passou esse tempo todo, mas eu também não me calo, nós começámos também gostas de falar. 1h30, sim, eu sou uma gralha, Somos iguais. Mas sim, passou sim, 1h30, agradecer-te, 1h30, sim. Sim, agradecer-te esta oportunidade. Também gostei muito de todas as outras entrevistas que já fizeste, para continuares com isto e com outras ideias que tenhas no canal do YouTube, porque eu gosto sempre de ver. És uma inspiração para todos. Foi uma das páginas que eu mais gostei quando vi e que me fez acreditar que era possível. Portanto, obrigada e vamos nos conhecer este ano. Claro que sim, está mesmo, daqui eu me vou arrastar. Não, mas nós já temos aí uma data de pessoas que efetivamente que estamos aqui a tentar, desde jantares e cafés, exatamente, isso é ótimo e portanto vamos a isso, que tenha servido estes últimos 2 anos para nós fazermos aqui, networking, é mesmo unir aqui forças de certa forma, e aprendermos uns com os outros, porque mesmo que nós tenhamos... Criou-se uma comunidade entre nós de pessoas que têm muito a mesma visão, têm os mesmos interesses, exatamente, muito bom, muito honesto e que, pronto, por algum motivo se conheceram, exatamente, eu também acho que sim. Olha, muito obrigada, Susaninha, uma vez mais, um grande beijinho para ti e obrigada. Beijinhos, querida. Obrigada. Beijinhos.